Boa tarde a todos. A dor. A dor no silêncio da opressão de uma mulher. É algo um pouco pesado, mas ela existe nos dias de hoje, 2023, e ela ainda existe. Aquilo que a mulher passava no passado, era bem mais leve, creio eu, do que nos dias atuais. Tudo passa, tudo evolui, mas a opressão e a dor de uma mulher, muitas das vezes, ela não passa. Ela continua, se não pior do que no passado. Quando nós vemos relatos bíblicos, de algumas mulheres da Bíblia, tipo Sara ou Sarai, tipo Rebeca, tipo Raquel, que são três mulheres bíblicas, que tinham um grande problema, elas eram estéreis, E as mulheres que eram estéreis naquela época, elas não eram bem vistas perante a sociedade. Porém, elas tinham ao seu lado homens que lhe amavam, independente das circunstâncias. Todas elas tiveram uma alternativa de ter ou de colocar um filho para dar a sequência a uma família, porém Deus as abençoou, Deus estava com elas. E o que é mais interessante é porque todas elas, o marido era mais importante para essa mulher do que para suas concubinas. Raquel, que é a mulher de Jacó, ela chega a dizer: Deus, dai-me filhos, senão eu morro. Hoje a sociedade ela vive um problema muito diferente. Não é a questão do filho, mas é a questão do amor. O amor não só pessoal, mas o amor do marido ou do homem para com a mulher, como isso se perdeu ao longo do tempo, E hoje as mulheres elas sofrem uma dor que ela é muito interna e a opressão que ela é externa, muitas das vezes vindo de homens que era para ser o protetor, que era para proteger, que era para dar a vida por elas, que isso é bíblico. Isso já não se faz mais, porque a mulher muitas das vezes ela é vista como um objeto. Você é meu e não pertence a mais ninguém. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que as coisas só têm piorado em relação ao amor do homem com a mulher e da própria sociedade, que vê isso como hoje uma coisa normal. Aquilo que era para ser proteger a mulher, até em nível da sociedade de justiça, a gente não vê isso se cumprindo. E o que nós vemos são uma mulher ou as mulheres sofrendo uma dor que é interna, sendo oprimido por aquilo que é externo, que vem de fora para dentro. A minha irmã, ela acaba de chegar de um velório, que aconteceu ontem, de uma amiga muito importante na vida dela, eu creio que na vida de muitas pessoas também. Uma mulher que ela era militar, uma mulher que ela era mãe, e uma mulher que ela trabalhava tanto que ela até dava plantão, no hospital, para poder ajudar a servir, também ajudar na renda, claro. Só que essa mulher, como muitas outras, ela se vê envolvida em um relacionamento. Mas um relacionamento que no começo era um relacionamento de entendimento, ela começa a ver que aquele relacionamento traz para ela dores. O relacionamento já não está trazendo mais para ela felicidade. Então o que ela faz? Ela quer se ver livre, ela quer sair desse relacionamento. Então ela vai sim, ela toma uma atitude de querer reviver, ter uma oportunidade de ser feliz novamente. Então vem a incompreensão, de quem estava com ela. E o que acontece? Essa mulher sofrendo uma opressão que ela é externa, sim, você tem que ficar comigo, você tem que ser minha e não ser de mais ninguém, ela não consegue se ver livre. E ela tem que dar um basta nessa relação, e assim ela faz. Mas o que acontece? Essa mulher é alvejada, ela acaba perdendo a vida numa relação de opressão sofrida. Muito triste quando a gente vê isso acontecendo, porque aquilo que era para nos trazer, muitas das vezes, paz, felicidade e tranquilidade, que é um relacionamento, a gente acaba sofrendo dores, As mulheres, principalmente, Sofrendo dores. E a gente vê isso acontecendo muitas das vezes em outros países que não conseguiram evoluir nem com as suas leis. E as mulheres são oprimidas, né? Tal qual alguns países, muçulmanos, tal ali na Índia também, que se um homem simplesmente ele falar talak, 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 ele está pedindo divórcio. E isso nos deixa tão assim abismado, porque ele pode fazer isso até via WhatsApp, essa rede social que nós temos hoje. Se a mulher dele estiver em algum lugar e ouvir, e ver a mensagem talak, 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 isso é uma mensagem de divórcio, ele não quer mais nada com ela e ela não tem o que fazer. Tamanha é a dor, tamanha é a opressão e como os homens
não conseguem amar, não conseguem se dar e não conseguem manter uma família, ou muitas das vezes, se não está dando certo, sim, que essa pessoa tem o direito de ser feliz e ele também. Mas aí vem aquilo que nós chamamos de eu te oprimo porque você me pertence. E os homens eles fazem isso. Rebeca, mulher de Jacó, quando ela fala dai-me filhos, senão eu morro, porque era a realidade da época. Ela precisava ter filhos, gerar. Aquilo sim era um problema, mas ela tinha alguém que o amava, independente das circunstâncias. Jacó amava Raquel, e Jacó queria Raquel, independente de ela ter filhos ou não, mas Deus a abençoou. A liberdade que as mulheres tinham era uma, mas hoje a mulher ela não tem a liberdade de poder seguir os seus caminhos, de poder ser feliz, de poder caminhar, sem saber que muitas das vezes o que vem por trás dela é um amor que a oprime. É alguém que quer ela como um objeto e não como uma pessoa que possa pegar na mão e seguir ao lado. No velório houve algo muito interessante que eu fiquei sabendo, né? Para mim, de muitas dores, de muitos lamentos, de muitos choros, né? Aquela mulher ao ser enterrada veio até ela uma oficial e entregou para ela uma bandeira do Brasil. Que dor é essa? Como fazer ou o que fazer na dor do lamento de um luto, de uma perda tão importante? Porque aquela mãe, ela viu uma mãe saindo para trabalhar, né? A mãe viu a sua filha saindo para trabalhar e agora ela volta para casa com uma bandeira do Brasil. Mas o que ela vai fazer com essa bandeira? Porque esta mulher que morreu, ela tinha 2 filhos. E o que se faz com uma bandeira? Se reparte em 3 pedaços? Toma aqui, meu neto, fica com um pedaço da bandeira. Toma aqui, meu neto, fica com um pedaço da bandeira. Porque a minha filha, a mãe de vocês, ela já não volta para casa mais. Porque ela não teve esse direito. E muitas das vezes o que nós vemos na sociedade é isso. É uma dor oculta na opressão. Porque a gente procura a justiça. E a gente quer a justiça dos homens. Mas a justiça dos homens ela é muito falha. Porque muitas das vezes isso é um relato, isso é fixo, isso é realidade. As mulheres procuram a justiça dos homens tentando se proteger. Porque não conseguem caminhar, não conseguem andar, não conseguem viver com medo da violência. Com medo de muitas das vezes, na rua, sofrerem abusos, sofrerem violência física, e muitas das vezes a violência ela é psicológica. Ela é a opressão das palavras, ela é a opressão feita em cima daquilo que, olha, se você não é meu, você não é de mais ninguém. E se você o fizer assim, você vai sofrer as consequências. São mulheres que sofrem, e sofrem uma dor tão grande que ela já não confia na justiça dos homens. Então ela sofre sozinha, ela sofre calada. E o sofrer calada acompanha uma depressão. E a depressão, muitas das vezes, essa pessoa ela já não tem tanta vontade de viver porque ela olha para o horizonte, ela olha para frente e fala que ela não, e ela vê que ela não tem saída. E muitas das vezes ela quer tirar a própria vida. E as pessoas que fazem isso é porque muitas das vezes ela não vê solução para o seu problema e ela está numa depressão tão grande que ela por si própria ela acaba tomando atitudes mais drásticas. Porque quando nós vamos tomar uma atitude mais radical de que eu quero viver, eu quero seguir em frente, assim como essa amiga da minha irmã tomou, ela sofre esse tipo de violência. Eu creio que esse homem pode ser que sim, possa ter acontecido com ele e ele possa ter um arrependimento tardio. Porque como eu sou cristão, eu acredito muito na Bíblia, acredito muito em possessão também demoníaca. Esse homem ele pode ter tomado de uma fúria, pode ter sido tomado por um espírito demoníaco que queria possuir, queria ter aquilo, não queria dar a liberdade. Mas é assim que o inimigo faz, é assim que o diabo faz. Ele vem para destruir. E se nós olharmos com esses olhos periféricos que nós temos, né, nós olharmos as entrelinhas, ele destrói a vida dele, a carreira dele, ele vai preso, ele destrói um lar, que é essa mulher com seus filhos, né? E ele se destrói com a própria família. Então é uma infinidade de erros, é uma infinidade de pessoas em volta sofrendo. Pode ser, pode ser que ele esteja sim, mas pode também não ser. Mas as consequências elas estão aí. As mulheres perderam o direito. Aquilo que há milênios atrás a gente via como uma dor, né, que era interna de você não poder ter filhos, de você não poder trabalhar, de você cedular e você ter que gerir para poder dar continuidade à família,
Hoje se transformou numa prisão mental, numa prisão que muitas das vezes ela é interna, porque você não tem com quem falar, você não tem como buscar, porque você tem que acreditar em Deus que você vai ser livre. E quando você busca muitas das vezes aqui fora a solução para os seus problemas, nem sempre você encontra. E a maior dor que eu vejo que Jesus passou além da cruz, no Calvário, foi quando ele vê, né, Lázaro. Lá ele vai até uma cidade chamada Betânia e Lázaro está morto. Então ali ele chora. Ele chora porque ele está vendo que uma família ali foi desfeita. Lázaro, Marta e Maria. Antes de Jesus ressuscitar Lázaro, ele chora. Porque ele sabe, Jesus, ele sabe a dor de uma morte, a dor de uma família desfeita. Então ele chora. Antes dele ressuscitar Lázaro, ele chora. Mas Lázaro ressuscita e a família novamente ela é reconstruída e ali é uma felicidade. A felicidade ela está em Cristo Jesus. Num lar que é abençoado por Cristo, dificilmente vai acontecer coisas que venham a desagradar ou que venham a ter a desunião. Não é sobre cristianismo, é sobre dor, é sobre lamento, é sobre opressão. É sobre aquilo que as mulheres muitas das vezes sofrem internamente e não podem falar, e não podem gesticular, e não podem ir atrás dos seus direitos. Por quê? Muitas das vezes o Estado ele é omisso. É caso atrás de caso. E esse eu espero que não seja mais um caso. Porque aquilo que a gente via na Bíblia, muitas das vezes, né, passados, assim como foi um demônio tirado de uma mulher possessa, assim como foi uma mulher curada, né, do fluxo de sangue, eram milagres que aconteciam em Jesus e com Jesus. E o que eu quero falar é Jesus. Jesus ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Eu conversando com uma pessoa hoje sobre isso, ela falou, mas será que cristãos não acontece isso? Pode ser. Mas a probabilidade disso acontecer, ela é muito pequena mesmo. É só olhar as estatísticas, ver a nossa volta. Quantas mulheres perdem a vida que estão, aspas, no mundo e as mulheres que estão, aspas, na igreja. A igreja em si, o templo, ela não salva ninguém. Cristo salva. A igreja em si, ela é um lugar de adoração, é um lugar de comunhão, é um lugar de pessoas que se ajudam, é um lugar de pessoas doentes. Porque a igreja em si, ela também é um hospital, onde tem pessoas que se ajudam, onde tem pessoas que têm os seus problemas e passam as suas dores ou as suas soluções para outras pessoas também serem ajudadas. Então são pessoas que ajudam pessoas, tendo em cima, sim, um líder espiritual. Mas as pessoas que estão e que não têm essa fé alicerçada, elas são muito vulneráveis no mundo espiritual, porque muitas das vezes ela não tem a quem recorrer, ela por si própria ela quer lutar. E ela luta numa intensidade tão grande, só que ela não vê solução e ela acaba se entregando. Ou você continua sendo o objeto, como foi o caso dessa mulher que eu estou falando, sendo o objeto, ela vai continuar sofrendo sozinha, sofrendo internamente, sofrendo psicologicamente e sofrendo uma opressão vindo de fora. Ou você dá o grito de liberdade que muitas das vezes ele é calado com a violência e com a morte. É muito difícil falar, porque como eu sempre faço algumas lives, eu tento fazer algumas coisas aqui para edificação, me veio a vontade de falar dessa dor, a dor que a mulher sente na opressão vinda de fora para dentro. A mulher ela sofre calada, a mulher ela sofre e chora calada, porque ela não olha uma solução para a sua dor e para o que ela está passando. A Bíblia em si ela nos ajuda, ela é o nosso manual. A Bíblia em si ela é o nosso refúgio, porque Jesus ressuscitou, Jesus curou. Mas mulheres que tinham um tipo de problema, mas não eram mulheres que eram agredidas, que sofriam como sofrem hoje. Os séculos se passaram e aquilo que a gente vê que é a evolução, né, da tecnologia, a evolução humana, continua presa a um passado de opressão,
sofrida pela mulher nas dores internas, vinda de um homem ou vinda dos homens. Mulheres que até hoje continuam sendo como objetos. Ou você me dá prazer, ou você não dá prazer para ninguém. Não é uma regra, mas é uma realidade. As estatísticas dizem isso. As mulheres construíram muitos direitos, mas o maior dele foi o direito de não ter direito a ser feliz. Porque ou você faz a felicidade de alguém, ou você sofre a opressão com uma dor interna para dar a felicidade para outro. Porque você não pode seguir em frente, eu posso. Você é mulher e eu sou homem. Então, faça-se a minha vontade e não a sua. Essa mulher saiu para trabalhar em 2 empregos e não voltou para casa. O que voltou foi uma bandeira escrita ordem e progresso. Até agora eu não entendi onde está a ordem. O progresso, sim, eu tenho visto. O progresso da tecnologia, o progresso de muitas coisas. Mas as leis para as mulheres e a defesa das mulheres, infelizmente, eu não consigo ver. E o que eu desejo com tudo isso para você que está vendo essa live, que sim, Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas a vida, ela depende em si, muitas das vezes, de que nós dobremos os nossos joelhos, peçamos a Deus a direção e a proteção. Que nós possamos ser mais amorosos, que nós possamos ser mais atentos, que nós possamos abraçar mais do que afastar. Que Jesus te abençoe. Amém.